Muito boa tarde. Bem-vindos ao programa Museus e Companhia, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Hoje estaremos à conversa com Paula Cassiano, responsável pelo Museu Municipal de Alveiazre. É um museu que assume um papel de extrema importância no que se refere à preservação e divulgação da identidade de alvezarense. É um museu que não para, promove exposições e atividades que, numa perspectiva pedagógica, têm em conta a história e a forma como ela determina o futuro das gentes de Alveiazre. Mensalmente, convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. O meu nome é Gonçalo Cardoso e já sabe, num dos sábados de cada mês, a partir das 18 horas e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até já. Boa tarde, Paula Cassiano, bem-vinda a este programa e à ABC Portugal, a Orei, e obrigado desde já por estares aqui connosco. Boa tarde, Gonçalo. Obrigada pelo convite. Foi uma viagem horrível ver o que resta de uma zona extremamente vertigente. Mas é sempre bom vir a Orem. Muito bem, realmente nossos concelhos vizinhos, Orem e Alveiazre, que foram ambos fustigados pelos incêndios e ver esse património natural a ser destruído, o que é construído ao longo dos anos, que a própria natureza e de um momento para o outro desaparece e põe em perigo as pessoas e as populações e portanto deve ser realmente duro fazer esse percurso. Mas temos que ir caminhando e avançando, apesar de todas as curvas, não é? De Alveiazre até aqui a Orem, mas foi uma boa viagem, tirando esse pormenor realmente muito grave. Bom, vamos então, antes de conhecermos o teu museu, digamos assim, costumamos de saber um pouco dos nossos convidados, o seu percurso. Portanto, não nasceste em Portugal? Não, nasci em Luanda, na altura da independência, vim para Portugal. Os meus pais são alveiazarenses, faleceram recentemente e comecei, digamos que eu vim com 4 anos, aos 6 anos fui para a escola, para a escola primária de Poços e andei até ao 9º ano em Alveiazre. Portanto, tens algumas lembranças de Angola? Sim, apesar de ter vindo muito pequenina, tenho memórias que as pessoas que me conheceram acham estranho como é que é possível uma criança com aquela idade descrever tão bem situações e casas. Tenho boas memórias. E também tens memória da tua chegada a Portugal, a Alveiazre, conhecer a família que não conhecias? Que não conhecia, apesar de virmos com alguma regularidade, eu não me lembrava dos meus avós. Eu lembro-me perfeitamente do dia em que cheguei, o conhecer aquelas duas figuras,
o convidarem-me a aceder ao primeiro andar para ver uma surpresa. E foi a primeira vez que eu vi televisão, estavam a passar uns desenhos animados e são memórias muito interessantes, muito emotivas. E a descobrir o lugar, a aldeia, outra paisagem, outra cultura, outro outra clima, não é? Outro sim, clima. completamente. E portanto foste crescendo num ambiente rural, não é? Sim. Depois de estar um ano e meio na casa dos meus avós, entretanto a nossa casa foi construída e digamos que tenho memórias que de alguma forma condicionaram o meu percurso a nível de valores, tenho memórias muito boas. Portanto, então o teu percurso escolar que estavas a contar, portanto foste até o 9º ano em Alveiaz e depois rumaste até à cidade do Nabão. Sim, era uma viagem que fazia todos os dias, de manhã e ao final do dia, no autocarro dos transportes, da rodoviária, nacional, as laranjas, sim, e era, digamos que cerca de 45 minutos de manhã e 45 minutos à tarde, caso não passasse pela Vila de Pias, porque havia um autocarro por volta das 13h30, quando as aulas acabavam mais cedo, passava por aí e era 1 hora e qualquer coisa. Muito bem. E portanto, fizeste o 12º na área de Humanidades na altura. Sim. E depois, então, concorreste ao ensino superior. Sim. Eu concorri ao ensino superior ao IPT, foi a minha primeira opção. Instituto Politécnico de Tomar. Em primeira opção foi o curso de Conservação e Restauro. Foi uma experiência também muito interessante. Nós na altura tínhamos estágio integrado, estivemos a trabalhar na Capela de Santaria e fizemos outros estágios, nomeadamente eu fiz na Torre do Tombo, já conhecia a Torre do Tombo porque colaborava com um padre a nível de investigação sobre o Concelho de Alveiaza, já conheci, mas não daquela forma. Nós estávamos no interior, tínhamos acesso a documentos que não era fácil poder aceder e foram uns meses de estágio muito bons. E descobriste cedo essa apetência para o restauro? Sim. E tanto que escolheste em primeira opção, não foi? Sim. Também havia a opção de arqueologia, que também era algo que me fascinava. Mas quando tive a possibilidade de seguir a arqueologia, depois fui para a arqueologia. E também tenho memórias muito boas. E a arqueologia, onde foi? Também foi em Tomar. Em Tomar, sobretudo com o Luís Osterbeck e com a Ana Rosa Cruz. Tecnicamente foi uma experiência muito boa e escavei há alguns anos. Neste momento estou parada a esse nível, apesar de a quinta-feira passada ter escavado com a Alexandra Figueiredo, mas foi algo que eu deixei quando entrei para a museologia. E depois então, portanto, tiveste várias experiências de restauro, falaste há pouco da Capela de Santiria. O que é que se sente nesse trabalho? Porque é árduo, há pessoas como é que têm paciência e tantas horas, não é? De volta de um pequeno pormenor, não é? Sim, eu acho, sim, mas se nós tivermos em conta a peça, a história da peça, a idade da peça, eu acho que para mim, além de toda a parte histórica, toda a parte de intervenção, o restauro funciona como terapia.
É algo que me relaxa imenso, é algo que eu adoro ver o antes e ver o depois. E o antes arrepia muitas vezes pelos mal restar, não é? Que Sim, infelizmente sim, ainda infelizmente, acontece, não é? sim, infelizmente ainda acontece. Ainda há muito a ideia na igreja que um bom restauro é aquele que consegue dar uma nova imagem, uma imagem toda polida, por exemplo, de uma peça de arte sacra, quando não deveria ser assim. Sim, porque depois de mau resultado parecem umas Barbies, digamos assim, Tal e qual, tal e qual, e tal que e qual. desvirtuam Sim. realmente a imagem original. Depois também passaste pelo ensino. Sim, eu fui professora na Escola Tecnológica e Profissional de Sicó. Comecei muito novinha a dar aulas. Foi uma experiência muito interessante estar a lidar com jovens, alguns até quase da minha idade. Foi gratificante, desde da história da arte, dei suportes que tinha a ver com fotografia, e fui diretora de turma. Foi uma experiência boa, só que a dada altura deixou de ter interesse. Porquê? Porque o ensino profissional passou a ser mais... não é que não tenha qualidade, mas deixou de ser tão exigente. Nós tínhamos de, mais cedo ou mais tarde, arranjar estratégias para passar o aluno. E aí deixou de ser Aliciante e gratificante, Sim. precisavas de novos Sim. desafios. E entretanto também estiveste ligada à organização de alguns cursos, também ao mundo associativo. Sim, e entretanto, é verdade, eu tinha sido convidada por 2 vezes pelo professor Luís Osterbeck e pela professora Ana Rosa Cruz para ir trabalhar para o Politécnico de Tomar. Recusei, e no 3º ano, como estava um pouco saturada do ensino profissional, rumei novamente até Tomar. E aí estive uns anos onde colaborei em escavações, onde colaborei na organização de vários cursos, onde fiz a minha primeira exposição, ou seja, os primeiros trabalhos para individuais. Fiz uns trabalhos a óleo com determinadas características que fossem que pudessem ser sentidas pelos invisuais. Digamos que foi o meu primeiro contacto com esse público. Que depois, portanto, ganhaste esse interesse também ao sonho das exposições e também adaptar para esse público. Sim, e foi ainda no Politécnico de Tomar que eu fui convidada pelo vereador da Câmara de Alveiazer para integrar a equipa que criou o Xixer. Ou seja, eu no início era a responsável pela parte expositiva, porque o Festival do Xixer tinha um conceito muito diferente do atual, e pela Vila de Alveiazer estavam organizadas várias exposições. Digamos que era uma vila viva, com uma dinâmica extremamente interessante,
E foi o meu primeiro contacto também com a Câmara de... Câmara. Sim. Só para informar, portanto, o xíxaro, Alveiaz assume-se como a capital do xíxaro. O xíxaro é uma leguminosa. Há muitos que não conhecem, é uma delícia. É engraçado, é uma cultura muito daqui desta zona, Alveiaz, Orã, Fátima, não é? E está na moda. Esteve desaparecido, não é? Completamente. Digamos que na zona de Alveiazer, tirando as pessoas mais idosas, quando recomeçamos, posso dizer que havia 2 pessoas que cultivavam xíxaro no concelho de Alveiazer. 2. E também te digo que quando me pediram para ir fotografar o xíxaro em flor, para o primeiro festival, e eu sou de Alveiazer, disseram mais ou menos a localização. Eu fui, porque eu tenho a paixão da fotografia, eu fui e não consegui identificar. Eu telefonei para saber concretamente onde é que era. E digamos que as primeiras fotos vêm daí. Ressuscitaram o xíxaro. Eu lembro também, a minha avó fazia frequentemente e adorava, portanto, é uma leguminosa, é bom, sabe melhor no inverno, penso eu. Sim, com umas migas de broa, não é? De milho, como aqui, e bacalhau assado. Sim, mas olha, Gonçalo, um dia que faz Alveiazer, eu convido-te a ir almoçar comigo a um restaurante, que eu não vou dizer qual, não vou estar a fazer publicidade, que tem um arroz de xíxaro e uma carne de alguidar, que é das coisas mais incríveis que eu comi. Tem um paladar extraordinário. Porque agora também há doce de xíxaro, não é? Portanto, há uma série, emprega o xíxaro em vários produtos. Isso é ótimo e portanto, é uma boa experiência mesmo de recolha de hábitos, de tradição, e que se terão servido para depois o teu trabalho no museu, não é? Sim, que nós fazíamos o cultivo de xíxaro com as crianças do pré-escolar. Sim. Muito bem. Portanto, foi no fundo a primeira porta para entrares na Câmara de Alveiazer, não é? Sim. Depois, entretanto, foste para... Entretanto, tinha concluído o mestrado em Museologia e o então Presidente da Câmara, o Dr. Álvaro, queria organizar um museu. Já tinha o Padre Jacinto como alguém que se interessava por essa área e convidou-me a ir a uma reunião à Rede Portuguesa de Museus, a Lisboa, para ver o que é que era necessário para ser construído o Museu de Alveiazer. Na altura, eu fiz o projeto museológico, o arquiteto Artur fez o arquitetónico. A partir do momento em que é aprovado, começou mais dia, menos dia, aquele processo burocrático, a construção, e eu comecei a meio tempo a parte do inventário, do espólio. Que é essencial. Porque já havia imenso espólio recolhido pelo Padre Jacinto, já havia imenso espólio. E então eu tratei do inventário. Inventário e restauro, a conservação. E, portanto, esse projeto foi feito do museu para um edifício que é onde está atualmente. Sim, e há quantos anos em que ano é que abriu? Isso, o museu abriu em 2007. O projeto foi aprovado pela Rede em 2003. Só que de 2013 a 2007 foi-se fazendo todo o estudo, que é aquele trabalho que não se vê e que consome horas. Portanto, o museu está integrado na Rede Portuguesa de Museus? Na altura fizemos a candidatura e foi-nos dito que era preciso um determinado quadro de pessoal, o pessoal técnico. E a Câmara, como eu tinha formação em conservação e restauro, arqueologia e museologia, não
abriu concurso para... E então funcionámos com uma técnica superior e com assistentes operacionais. E com esse quadro de pessoal teve de ser interrompido o processo de candidatura. Estamos agora a tratar disso. Muito bem, muito bem. Portanto, para os ouvintes que não conhecem, a Rede Portuguesa de Museus é uma rede de credenciação dos museus, onde integram apenas essa rede e podem ter benefícios até financeiros de candidaturas a apoios, mas só integram os que reúnem determinados requisitos a nível internacional da museologia. Portanto, depois continuaste no trabalho, no museu. Em criança, alguma vez pensavas em ir trabalhar um dia mais tarde para um museu? Visitavas museus? Sim, sempre. Sim, nas visitas de estudo e também na visita a alguns monumentos quando ia com os meus pais, sempre foi uma área que me fascinou. A museologia, a arqueologia, sempre. Só que eu nunca pensei que o meu futuro passasse pela museologia, mas sim pela arqueologia. No entanto, a partir do momento em que eu tirei o mestrado em museologia e tive como orientador o professor Mário Moutinho, em que me permitiu conhecer uma museologia mais social, a importância dos museus nas comunidades. Foi, digamos que foi uma paixão. Sim, foi ali um tiro certeiro, não é? Sim, e portanto, lá está, dentro desse mundo do museu, não ficas desligada da arqueologia. Não. E acrescenta, não é? Sim, tem mais áreas, mais campo, e o social, que estavas ligada realmente àquele meio. Gonçalo, foi uma paixão de tal ordem que nós abrimos com uma exposição internacional, Piano Fortíssimo. Foi uma aposta muito ousada do presidente Paulo Tito. Era uma exposição internacional e que esteve no Museu de Alvés há 6 meses. Depois fechamos para abrir um museu com os serviços que tem hoje. E a paixão era tão grande que sozinha desenhei um mobiliário todo, sem ter formação em design, um mobiliário todo da exposição permanente, tudo que a parte da identificação das peças, foi tudo feito. Chegava a trabalhar 14, 16, 18 horas por dia, mas foi muito gratificante. Com todo o amor e carinho. Sim. O edifício onde está o museu, eu aqui confesso perante todos, é o primeiro programa que entrevisto alguém de um museu que eu ainda não conheço. É um pecado e não é muito longe, aqui em Alveiaz, aqui perto de Orem, mas do que eu tenho consultado, eu já tinha ouvido falar, não é? E muitos dos ouvintes também sabem disso. A gente conhece o museu e vamos visitar a seguir, e vamos andando e nunca mais vamos visitar, mas eu irei visitar em brevemente. Eu vi imagens, o edifício é um edifício também, já é um tesouro, não é? É um edifício bonito. Sim, já tem história o próprio edifício. Sim, era uma quinta senhorial, só existia o edifício principal, é aquele que está alinhado com a estrada. Os outros 2 edifícios foram construídos para, no fundo, desenvolver o projeto museológico, nomeadamente o atendimento, a exposição permanente, os serviços educativos, a exposição de arqueologia, porque isso não estava. Era uma quinta que tinha aquela casa senhorial e à volta era um terreno agrícola com muitas árvores de fruto. E foi fácil a adaptação desse edifício senhorial, que não foi construído de raiz para um museu? Foi fácil o projeto museológico e museográfico para a acessibilidade dos visitantes?
se foi foi porque logo de início foi-nos dito em Lisboa que tinha de reunir aquelas condições, rampas para deficientes, apesar de haver ali 2 ou 3 coisas que, na minha opinião, deveriam ser melhoradas, no entanto, havia tanta coisa a fazer, sobretudo a nível de iluminação. Nós temos uma iluminação que não é o ideal, mas aos poucos. Sim. Não vamos perdendo a esperança. Antes de entrarmos no museu, quando é que se pode visitar o museu? O museu é pago? Não, o museu não é pago. Desde o seu início, que foi definido pela Câmara Municipal, as entradas não serem pagas. Para todos, não só para os habitantes Sim, do concelho de Alveiaze, mas para todos. Sim. Os serviços educativos não são pagos, nunca foram. Inclusive, nós temos 3 anexos que foram pensados para um determinado fim. Neste momento tem uma exposição que reúne um espólio significativo de motas, bicicletas, que foi pensado para uma outra coisa, que eu espero um dia vir utilizar para esse fim, onde nós também fizemos festas de aniversários, festas de aniversários por exemplo, de ranchos folclóricos. Foram... Então, vamos já falar, entretanto, dessas atividades e das coleções, daquilo que nós podemos conhecer ao visitar o museu, logo após os comerciais. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. Portugal chama. Se está calor, se há vento, se está tempo seco, seja responsável. Se há risco, não arrisque. Em redor da casa, em área agrícola, no mato ou na floresta, não queime sobrantes ou lixo. Se trabalhar com máquinas, leve sempre o telemóvel e extintor. Nos dias de risco máximo, é proibido o uso de algumas máquinas. Em caso de incêndio, ligue 112. Saiba mais na sua junta de freguesia, Câmara Municipal ou pelo 808 200 520. Portugal chama. Por si. Por todos. Com apoio do Fundo Florestal Permanente. Olá. Olá, borracho. Sim, é contigo. Eu sei que tens aí uns dentes que te incomodam, ou uma prótese removível antiga, ou umas falhas de dentes. Acertei? Por isso trago-te a solução. A Aliança Médica é um centro de implantes dentários. Temos os melhores especialistas. Colocamos os seus implantes num piscar de olhos. E há mais! Se fizer a reabilitação total, a prótese fixa é colocada no mesmo dia. Consulte as condições e fique logo a sorrir. Aliança Médica. Criamos sorrisos com arte em Orém e Caxarias. Qual dos seus amigos está sempre presente? O carro, o melhor amigo do homem. Para que nunca lhe falhe, retribua com os cuidados que merece. Nas oficinas Bosch Car Service sabemos cuidar bem de automóveis. Traga-nos também o seu carro. Diagnóstico certo à primeira e reparações com garantia nacional nos mais de 140 Bosch Car Service em todo o país. Visite já a EM Marques, o seu Bosch Car Service no Vila Shopping, Orém. Faça a sua marcação através do 249 581 160. Bosch Car Service. É bom em tudo, até no preço. ABC Portugal 92.3 FM. E voltamos à conversa com Paula Cassiano, do Museu Municipal de Alveaze. Bem-vindo mais uma vez a este programa Museus e Companhia. Paula, já sabemos que a entrada é gratuita no Museu de Alveaze. Entramos no museu e o que é que um visitante pode ver de imediato? De imediato pode. Nós, no espaço da loja do museu, a loja recepção,
temos sempre uma exposição alusiva a uma exposição de fotografia ou alusiva ao concelho de Alveiaza. Neste momento temos nesse espaço uma exposição com ossos humanos exumados das antas 1 e 2 do Rego da Murta. É um complexo megalítico que nós temos em Alveiaza e temos logo quem entra depara-se logo com umas vitrines que têm os ossos dos nossos antepassados. Muitos dos visitantes ficam surpreendidos e até se calhar desconheciam a existência disso no próprio concelho. Estou a falar para os habitantes de Alveiaza. Sim, nós temos esse complexo megalítico, sobretudo a Anta 2, foi extremamente rica a nível de espólio. Nós temos uma sala de exposição permanente de arqueologia que não é muito grande e que, se tivesse espólio, se o quisesse expor, a maior parte do espólio que tem em reserva era extraordinário. Mas dava para fazer outro museu? Dava. E então, continuando, logo a seguir a essa exposição dos ossos, temos uma exposição permanente, a exposição Tempo, Espaço e Memória, que retrata em 10 núcleos, retrata 10 profissões que marcaram o concelho de Alveiaza até meados do século passado. As cores dos expositores têm a ver com as cores da arquitetura rural que era usada na altura. E então inicia-se pela agricultura, onde temos arados, charruas, grades, e aí conta-se logo a história da exposição, ou seja, temos alfaias agrícolas alusivas ao pequeno e médio agricultor. O agricultor mais abastado tinha carros de bois, tinha carroças que não estão aí, estão ainda em reserva, porque esse espólio era para estar nos anexos que eu referi há pouco e é onde temos uma exposição com motas. Portanto, neste momento os carros e as alfaias agrícolas alusivas ao agricultor abastado estão em reserva. Depois, como o pequeno e médio agricultor tinham muitos filhos, as crianças começavam com 3, 4 anos a ajudar os pais ou na agricultura ou na pastorícia. De aquelas famílias que tinham algumas posses, aos 6 anos mandavam os filhos até à escola primária. E aí temos uma escola primária do Estado Novo, onde as crianças estariam até fazer o exame da 3ª classe. Muito poucos prosseguiram os estudos. As mulheres então não iam, muito poucas, mesmo muito poucas foram até à escola primária do Estado Novo. Começavam desde pequenas a ajudar as mães em casa. A mais velha seria sempre a filha que iria tomar conta dos irmãos. Quando saíam da escola primária, iam ou voltavam para casa e eram agricultores ou donas de casa até o resto das suas vidas, ou então iam aprender uma profissão. Os rapazes era ou a profissão de barbeiro ou de sapateiro. Na profissão de sapateiro, no primeiro ano, o pai pagava ao mestre para ensinar o seu filho. Tipo um estágio. Sim. Remunerado. Sim. No segundo ano, se o aprendiz já percebesse alguma coisa, o pai não pagava ao mestre, nem o mestre pagava ao aprendiz. No terceiro ano, aí sim, se já dominasse a arte, a criança recebia o seu primeiro salário e com isso juntava dinheiro para comprar o primeiro par de botas. Eu, quando comecei a estudar a coleção e entrevistei imensas pessoas,
Felizmente a minha família não passou por isso e eu achei um bocadinho estranho as crianças irem até à escola primária no período de inverno descalças, ou irem a Fátima descalças. Eu recordo-me de uma entrevista que fiz, perguntaram a uma senhora, então, e meias? Levavam meias? E ela disse, não, menina, os pés já estavam tão calejados que não era necessário nada disso. E para mim, vivendo num meio rural, foi uma surpresa. Foi porque nunca tinha ouvido falar sobre isso na minha família. Portanto, eu referi que os rapazes ou iam para aprendizes de sapateiro ou de barbeiro, a raparigas era para costureira ou para a tecelagem. Neste momento já não há ninguém a cultivar linho em Alveiazer, havia uma grande produção de linho, só o museu neste momento é que cultiva linho para os serviços educativos. Tem teares, suponho. Sim. Temos um núcleo expositivo que é todo o processo, desde a semente até Já me estou a adiantar, desculpa. Até ao pano em si. A forma como está exposto permite perceber todo o processo, todo o ciclo do linho. Todo o ciclo do linho. Então, como me referi, portanto, eram costureiras ou tecedeiras. As raparigas estavam com as suas mestres até aos 18 anos, mais ou menos, que era a idade de se casarem. E uma grande parte, depois do casamento, não seguia essa profissão. Ficavam como donas de casa. As outras andavam com a máquina à cabeça de casa em casa. É interessante ver. Temos também aí uma arca, porque eram famílias muito pobres. E estamos a falar de casas com 2 quartos pequenos, muito pequenos. E então um quarto era para os pais e outro quarto era para as raparigas. Eu tenho uma descrição de num quarto onde só cabia praticamente uma cama de ferro individual, dormirem 4 filhas, 2 com a cabeça para um lado e 2 com a cabeça para o outro lado. E eu perguntei, e vocês conseguiam dormir assim? Nós andávamos tão cansadas do trabalho do campo que dormiam bem. Sim, e os rapazes ou dormiam na casa de fora, por exemplo, em cima da arca, de uma arca que tivesse roupa, ou então iam para o palheiro e dormiam no palheiro. Caso fosse ao contrário, tivessem mais rapazes e só uma rapariga, era a rapariga que dormia em cima da arca na sala. Outra profissão, mas mais pesada, e que já ninguém trabalha, infelizmente, é o canteiro. Um lugar do Concelho de Alveiazer, a Loureira, tinha imensos canteiros, que foram os canteiros do lugar da Loureira que fizeram a escadaria do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, ou seja, a pedra ia da Loureira para Fátima e era trabalhada lá para fazer os degraus. Não temos ninguém. Eu, no dia da inauguração da exposição, ainda tive um senhor que esteve a trabalhar ao vivo. Neste momento já não temos ninguém. A seguir temos uma outra profissão, Gonçalo, que é o carpinteiro, onde eu tenho um torno que nos foi oferecido, um torno de marceneiro que tem, segundo as minhas contas, 350 anos, que é uma peça lindíssima. Não há ninguém que até hoje que tenha passado pelo museu que tenha dito que tivesse visto uma peça daquelas. É extraordinária. Depois a seguir temos o ferreiro, que também já não há ninguém a trabalhar nessa área, e depois temos uma taberna que faz parte das minhas memórias de infância. Era uma taberna mercearia. Porquê? Porque, se recuarmos no tempo,
era uma senhora que trabalhava na taberna, ela, viúva, não tinha filhos, e ela tinha um vício, o vício do jogo. E estava até altas horas a trabalhar, a jogar as cartas com os homens. E se nós recuarmos no tempo, se formos, por exemplo, para 1960, 50, naquela altura, uma mulher... Sim. E ninguém falava, era uma senhora de respeito. Essa senhora, portanto, era a Dona Lusitana, que quando a casa ruiu, conseguimos retirar uma parte da taberna, que foi alvo de intervenção no nosso laboratório e que está é muito bonita. Fizeram, portanto, uma reconstituição da taberna da Dona Lusitana. Isso deve emocionar alguns dos visitantes que ainda se lembram ou têm memória, ou memória oral, tradição oral, não nos esqueças de dizer, não é? Porque quase toda a gente da freguesia e arredores que ia àquela taberna, mercearia, porque na altura não havia continentes, não havia intermar. Então era na taberna, mercearia, que compravam café, o leite, por exemplo. Eu tenho lá uma caixa de leite condensado e que era comprado porque aquelas senhoras que não tinham leite para amamentar os filhos compravam leite condensado, misturavam água e assim amamentavam. Sim. No fundo, portanto, é um pouco o que nós temos em exposição. Haveria muito mais para expor. Nós temos um espólio de cerca de 7.000 inventariadas, cerca de 7.500 peças. E nessa exposição temos à volta de 600. Mas o que é possível. Claro. Pode ser que um dia, ao termos verbas para mudar a exposição, consigamos ter outras que... Sim, mas pelo menos conservam, estão guardados esse património que, se não fosse assim, já estava destruído, infelizmente. Sim. Essas peças foram sendo recolhidas, ou as pessoas vão oferecer, ainda continuam a oferecer ao museu? Continuam a oferecer ao museu, sim. Portanto, e sentes que realmente a comunidade se revê naquele museu? Sim. Há pessoas que, quando visitam o museu, porque ainda há pessoas que não conhecem o museu, os nossos visitantes são mais dos serviços educativos, não, é a comunidade local, mas na parte expositiva, os nossos visitantes são 85% pessoas de fora. De fora, que vêm passeio, turismo, vão visitar. Sim. Já que falaste nos serviços educativos, que atividades é que normalmente promovem para dinamizar também o museu e aproximar o museu da comunidade? Isso temos feito tanta coisa a nível de... Sim, eu sou testemunha pela página do Facebook, que é fantástica, e convido os ouvintes a percorrerem a página do Facebook, veem tantas atividades, não podemos falar delas todas. Sim, temos feito para o pré-escolar, nós estamos a trabalhar agora com o agrupamento de escolas no âmbito do Plano Nacional das Artes. Temos feito exposições no agrupamento de escolas. Todos os meses temos uma peça, a peça vai à escola e temos desde recriações, desde o cultivo do xíxaro, desde o cultivo do linho, desde fazer o pão, fazer enchidos, fazer o queijo, formações em pintura, formações em artes decorativas, até formação em tarot também tivemos, uma panóplia, o nosso serviço educativo, tanto que a única vez que concorremos aos prémios da APOM, em 2012, foi-nos atribuída uma menção honrosa no serviço educativo, dada o conjunto de atividades que nós fazemos. Nós todos os meses temos os lares no museu, e vamos iniciar brevemente uma rúbrica que é o museu vai às freguesias, onde com a Universidade Sénior vamos trabalhar vários assuntos com
as pessoas que não têm possibilidades de ir até Alvaiazer. Eu ia perguntar precisamente a respeito de parcerias. A Universidade de Siena é uma parceira do museu. Existem outros parceiros? Sim, a Santa Casa da Misericórdia, todas as IPSS são parceiras do museu. E temos também os ranchos, temos vários parceiros, sim. Muito bom. Museu aberto à comunidade. Sim, só faz sentido assim, senão a seria... função social do museu. Sim. Muito importante. Sim. Como é que foi viver a pandemia no museu? Um museu que é, então, o teu museu que é tão dinâmico, com pessoas, a trabalhar com pessoas, e de um momento para o outro ver-nos encerrados. Eu acho que nós passámos um pouco que passaram todos os museus. Nós tivemos de pensámos e então todo o serviço educativo, mesmo a parte expositiva, fizemos online. Procurámos fazer, houve um trabalho que foi feito na altura e que está agora patente ao público, que foi, na pandemia, entrevistámos várias pessoas via telefone, sobre pessoas que migraram ou emigraram. Pessoas que foram para as colónias, pessoas que foram para a França, e então temos agora uma exposição que eu recomendo, é extremamente interessante. Há algumas peças que são emprestadas que aborda os portugueses, sobretudo os alveiazerenses, que no início do século XX foram até ao Brasil, nos anos 40, 50, até às colónias, e nos anos 60 até França, e digamos que o que está exposto resulta muito do trabalho que foi feito na pandemia. Portanto, sim. Não se esteve parado. Não. E também foi importante para a reflexão e arranjar estratégias, e muitos dos museus que sabiam das ferramentas digitais e que foram adiante por falta de tempo, foi uma oportunidade de apostar nelas, e agora se calhar, e muitos estão a fazer, é complementar, porque nada substitui o presencial, não é? O visitante. Estamos quase a terminar o nosso programa, e não sem antes de fazer uma última questão. Se é possível saber qual é que é o teu sonho para o Museu Municipal de Alvaiazer, porque normalmente eu digo sonho, mas há muitos sonhos, não é? O principal sonho era dotar um museu de equipamento audiovisual que permitisse as pessoas terem acesso a toda a recolha que é feita, que é de uma riqueza, o saber fazer tradicional, que já não há ninguém que faça, dotar e mostrar às pessoas, ensinar, recuperar um bocado algumas tradições e dinamizar todo o território, porque Alvaiazer, eu não falei na exposição permanente de arqueologia, que é, só para tu saberes, eu tenho no museu a maior alabarda encontrada até ao momento na Península Ibérica, e tenho no museu uma das 3 maiores espadas romanas encontradas até ao momento em Portugal. E que o nosso concelho é tão rico a nível patrimonial, era poder mostrar isso a quem nos visita, poder mostrar isso à comunidade, porque é fabuloso. Muito bem, não vamos perder esse sonho, e vamos concretizar aos poucos, vamos tendo essa esperança. Olha, muito obrigado, Paula, por teres estado aqui connosco a partilhar. Obrigada eu. Foi muito bom conhecer-te, eu não te conhecia, e o entusiasmo que tens por este museu é muito bom e é contagiante, e parabéns realmente pelo teu trabalho. Um grande abraço museológico para ti, Paula, que é um abraço, como sabes, que é um abraço que se conserva, é museológico. Sim. Só mesmo também para terminar,
eu tenho estado a falar, mas não falei de 3 pessoas, o pessoal que o museu tem tido, que vestem a camisola de uma forma que, não tendo tido formação, a formação que têm através de mim, têm sido incansáveis. Muito bem, fica aqui então a tua homenagem, digamos assim. Caros ouvintes, despedimos-nos por hoje e visitem logo que possam este maravilhoso museu de Alvaiade. Certamente que vão gostar de explorá-lo e descobrir os tesouros que tão bem conserva. Já sabem, Museus e Companhia, num dos sábados do próximo mês, aqui na ABC Portugal 92.3 FM. Esteja atento, obrigado e até lá.